Bem, pessoal, então, aqui vamos ao exercício número 9. Pediu para determinar o fluxo desse campo de vetores através da superfície S, orientada positivamente, então, ou seja, o normal aponta para fora, tá? Quando ela é orientada positivamente. Como que eu sei disso? Usa a regra da mão direita, né? Aqui, ó. A gente faz isso aqui, ó. A minha superfície faz um negócio assim, por exemplo, ó lá, ó. Então, ou seja, ela está orientada positivamente, sentido anti-horário. A gente fala sentido anti-horário, mas é estranho, né? Como é que eu falaria sentido anti-horário uma coisa espacial? Subiu, desceu o morro. Como é que eu falo? Então, qual que é o recurso que a gente usa para referenciar uma superfície orientada positivamente, fazendo a mesma correlação que a gente faz com o sentido anti-horário? É você usar a regra da mão direita. Então, ou seja, eu estou percorrendo nesse sentido, aí o polegar com a mão direita, o polegar está apontando para cima aqui, certo? Então, ou seja, ele vai estar apontando para fora da superfície, tá certo? Muito bem. Então, veja bem. Aí ele fala que a superfície S ela é a união de duas superfícies, S1 e S2. S1 é essa superfície aqui e S2 é essa daqui. Nós já vamos analisar cada uma delas. Antes de analisarmos as nossas superfícies, né? Nós vamos entender o seguinte: o que é o fluxo do campo? Então, o fluxo, aqui ó, o fluxo do campo F, ele é dado pela integral de superfície, pela integral, ó, a integral de superfície. O fluxo do campo F através da superfície S, ele é dado por essa integral aqui, beleza? Muito bem. Bom, só que se você for parar para pensar, né? O nosso campo aqui, ó, ele mistura muita coisa, né? Ele tem cosseno de YZ, ela seno de XZ, tá vendo? Mistura bem as variáveis, tem uma exponencial aqui. Então não é uma aplicação fácil de lidar, né? Para a gente trazer isso aqui para a nossa integral de superfície. Porque na prática, o que, que vai ser a integral de superfície? Vai ser o campo aplicado na parametrização da superfície S. Então você imagina, a nossa superfície S aqui é a interseção de outras duas superfícies, né? E aplicar vezes o vetor normal, o normal da superfície interseção. Então, ou seja, mais complicado ainda. Então nós vamos precisar aqui do teorema do divergente, que é o teorema de Gauss, para poder resolver esse problema, né? Mas antes, então o fluxo é esse daqui. Vamos então entender quem é a superfície S. Então vamos para a superfície S. Superfície S. A nossa superfície S ela vai ser a interseção da S1 com S2, que é que ele está falando, né? Então, ó, superfície definida, olha lá, ó, não, desculpa, interseção não, união, tá? É a união das duas aqui, a união dessas duas superfícies. Então, nós vamos juntar as duas. Então, vamos entender quem é cada uma. A primeira, S1, é z igual a 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, S1, veja, S1, ela é o que? Z igual a 4 menos, vamos lá, 2x ao quadrado menos y ao quadrado. Certo? Então, ou seja, se eu fosse desenhar, né? Eu vou até colocar, quer ver? Eu vou colocar de uma maneira, eu vou diminuir um pouquinho de tamanho para ela caber aqui e vou colocar em paralelo aqui a S2 aqui, ó. S2, né? Ela é Z1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Z1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Bom, se você for observar, né? Deixa o Z. Observe o seguinte: se você fizer, se você olhar aqui, se você tampar o Z, né? Você vai ver que isso aqui, aliás, se você tampar o Z não, se você observar essa função aqui, né? Se você tampou o Y, você vai ver que Z 2x ao quadrado é uma parábola. Se você tampa o x, z y ao quadrado é uma parábola. Como o coeficiente x ao quadrado, que é negativo, de y ao quadrado é negativo, então você tem parábolas para baixo, com cavidade para baixo. O que é isso aqui? Isso aqui é um paraboloide, né? É um paraboloide elíptico, não é um paraboloide circular, é elíptico. Como que eu sei que é elíptico? Se você colocar o z igual a constante, você vai ver que a equação, né, 2x ao quadrado aqui, com y ao quadrado aqui, né,
igualado a uma constante, vai formar uma elipse. Seria circunferência se o coeficiente x aqui fosse o mesmo de y, né? E não é. Bom, então eu estou enxergando aqui um paraboloide. A gente vê um paraboloide assim, ó. Vamos fazer assim, ó, um paraboloide. Deixa eu até colocar ele de outro jeito aqui, peraí. Vamos colocar assim, né, ó. Tem que colocar um pouquinho mais embaixo. Já vou explicar por quê. Tem que escrever uma coisinha ali, ó. Um paraboloide. É uma figura espacial, então ela vai ter, né, um paraboloide elíptico, correto? Vamos fazer um desenho aqui assim, ó, só para a gente preencher aqui no eixo X. Vendo aqui, ó, que o eixo Y. Onde que ela bateria aqui no ponto máximo aqui, ó? Quando o X e o Y é zero aqui, ó. Quando o X e o Y é zero, tá dando aqui no 4 aqui, tá vendo? 4, tá vendo? O Z máximo. E essa daqui? Essa já é o contrário. Essa aqui, ó, ela vai ser um paraboloide, paraboloide apontando para cima, ó. Vê? Vou colocar assim, vê? Isso. Olha lá, tá vendo? Um paraboloide, tá vendo? Apontando para cima aqui, ó, tá vendo? Você. E aí, ó, vamos colocar o nosso eixo aqui, tá? Aí você fala assim, por que essa aqui tá suspensa? Bom, se você observar lá, ó, quando x é 0 e y é 0, z é igual a 1. Então o ponto mais baixo dela aqui é no z igual a 1, olha lá. Tá vendo? Z é igual a 1. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas duas figuras aqui, vamos pegar as duas figuras e vamos observar na linha de baixo aqui uma coisa interessante. Vou colocar aqui na linha de baixo as duas figuras, tá? Vou fazer aqui o seguinte, vou colocar essa daqui um pouquinho para o meio, tá? Opa, deixa eu arrastar isso aqui. Ó. Então, veja só. O que nós vamos fazer? Eu vou arrastar mais um pouco. Ó. O que nós vamos fazer? Você vai observar aqui que na informação que ele fala que na primeira, no S1, o Z vai de 0 até 2. Ah, então ela não vai até lá em cima, ela não vai até o 4, ela vai de Z até 2 aqui, ó. Então ela vai só até essa altitude aqui, ó. Tá vendo? Ela só vai vir até essa altitude aqui, ó. A primeira. De 0 até 2 aqui, só até aqui. E a segunda vai de 1 até 2. Então, olha lá, ó, essa segunda aqui, ó, ela vai de 1 até 2. 1 tá aqui embaixo, ela vai até 2, mais ou menos no alinhamento da de cima aqui, ó. Ó, ela vai no alinhamento da de cima aqui, ó. Vou colocar mais ou menos alinhado aqui, ó. Ó, até aqui, ó. Então, ou seja, eu tenho nesta altitude aqui, ó, nesta altitude aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, ela vai até aqui, tá vendo? E essa daqui vai do 1 até essa altitude aqui, ó. Correto? Olha lá. Então, vamos trazer aqui para baixo para a gente entender. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a minha superfície ela só vai até o nível 2 aqui. Então, vamos colocar o nível 2 como sendo isso aqui, ó. Vamos estabelecer aqui, ó, o nível 2 aqui, ó. Por exemplo, nível 2 está aqui, né? Então, eu sei que a minha superfície S2, ela vai até esse nível 2, do 1 ao 2, e essa daqui vai do 0 até o 2. Então, o que acontece? Nós vamos juntar, né? Eu vou pegar essa daqui, ó, e eu vou ligá-la aqui, olha lá, ó. Então, quem que vai ser, então, a minha superfície? Vai ser essa parte, colocar de amarelo, vai ser essa parte aqui, desce, vendo? Que é a mistura com a de cima e fecha aqui embaixo. Veja, não tem tampa não, só tá limitando, ela tá furada embaixo aqui. Por quê? Porque ele não falou que é limitada. Se ela fosse limitada, ele ia falar limitada por Z igual a 0. Não falou, então embaixo tá vazado, entendeu? Muito bem. Então, o seguinte, nossa superfície, então, olha lá, ó, é isso daqui, ó. Quando eu junto as duas aqui, ó, aí sim eu tô incluindo essa daqui, a que tá virada para cima aqui, tá vendo? Muito bem. Então, o que acontece? Como que nós vamos fazer uma integral de superfície numa superfície complicada como essa? Muito difícil, né? Então, a gente vai precisar usar o teorema de Gauss. O teorema de Gauss, aí que vai vir uma outra, como é que vamos dizer, um outro
pequeno problema. Vai vir a solução, mas vai vir um pequeno problema antes. Qual que é a grande vantagem? Se eu conseguir, né, pegar a nossa digníssima superfície, né, veja bem, a integral aqui, ó, a integral do campo no fluxo aqui, ó. Se eu usar o teorema de Stokes aqui, ó, veja, eu tenho uma superfície S. Se eu conseguir, então, se eu transformar isso aqui no teorema de Stokes, desculpa, Stokes não, Gauss, teorema do Gauss divergente, eu vou fazer o divergente do campo. Certo? dV aqui, ó, dV, e aqui eu vou ter um W, que é um volume. Quem que é o W? É o volume em que o S fronteiriza esse volume. Por exemplo, pega uma superfície da esfera e o W aqui seria a esfera maciça, certo? O interior, e o S ele só a superfície. Beleza. Bom, quem que é o divergente? Quem que é o divergente? Se você for olhar o divergente do campo, né? Olha o campo aqui, ó. Ó, o campo. Vou escrever o campo que eu levo ele para baixo. O campo ele é E elevado a Y, cosseno de YZ. Aí você vai ter aqui, deixa eu colocar assim, tá? Ó, menos 2ZY mais seno de XZ. Tá vendo? Deixa eu arrastar um pouco aqui. E Z ao quadrado mais 3 sobre raiz de 2. Bom, esse é o campo, certo? Então vamos ver o que que dá. Opa! Vamos ver o que que dá eu esqueci de... Eu apertei Ctrl Z, apagou o parênteses aqui. Ctrl X que eu quero. Ctrl X. Então, olha lá, o campo. Se eu for calcular o divergente, aqui ó, como? Aqui ó, né? O campo é isso aqui, ó. Esse é o nosso campo. Então o divergente do campo, ele vai ser o quê? Derivada da componente P em relação a x, mais a derivada da componente Q em relação a y, mais a derivada da componente R em relação a z. E a componente P é esta que nós vamos destacar de amarelo. Não foi de amarelo, mas deixa. Vou colocar aqui, ó. Essa aqui de amarelo. Vou colocar de outra cor. Não quer mudar de cor, não? Pera aí. Trocar de cor. Não quer trocar, não tem problema não. Bom, então essa aqui, ó, é a componente P, tá vendo? Essa aqui é a componente P, essa aqui é a componente Q, essa aqui é a componente R, correto? Então veja bem, se essa é a componente P, eu estou derivando a componente P em relação a x. Ah lá, mas não tem x aqui, tá vendo? Não tem x aqui, então isso dá zero. Mais a derivada da componente Q. Derivada da componente Q, ela estou derivando em relação a y. Em relação a y, aqui não tem y, zero, aqui tem um y, então vai dar menos 2z, tá vendo? Menos 2z. Vou colocar assim, menos 2z. Mais, e aqui na componente z, estou derivando a terceira em relação a z, então vai dar 2z e 3 meios ali, zero, a derivada ali. Então você vai ter menos 2z mais 2z, vai dar quanto? O divergente? Zero. Olha que espetacular, né? Então, olha que interessante. Se a gente conseguir aplicar o teorema de Stokes, então a gente teria que a integral do campo, ou seja, o fluxo, seria a integral tripla de zero. Isso aqui vai dar zero. E assim acabaria o problema, certo? Só que nós não podemos aplicar o teorema de Stokes. Eu cismei que Stokes, é teorema de Gauss, viu? Desculpa, teorema de Gauss, teorema do divergente. Não podemos aplicar o teorema de Gauss, do divergente. Por quê? Porque a nossa região aqui, ó, nossa superfície, ela é vazada. Ela tinha que fechar, ela tinha que ser maciça. Ela tinha que ser maciça, tá? Para a gente poder ter um volume, tá vendo? Então, do jeito que está aqui, não podemos aplicar o teorema de Gauss. Não podemos. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos fechar, nós vamos colocar uma tampa. Né? Então, vamos colocar uma tampa inferior. Que tampa é essa? Nós vamos colocar uma tampa aqui, ó. Eu gostaria muito de trocar a cor da caneta. Por que ele não quer deixar eu trocar a cor da caneta? Ah, deixou agora. Olha lá, ó. A tampa inferior aqui, ó. Essa tampa inferior, eu vou dar um nome de uma superfície SB de base, tá? SB de base, superfície
Ó, superfície da base. Superfície da base. Essa superfície, né? Eu vou colocar essa superfície da base. Nós vamos ter que parametrizar a superfície, tá vendo? Detalhe. Para ela ser tampa, tecnicamente ela tem que ser o quê? Formar um conjunto com a minha superfície de amarelo. Um conjunto. Formar um conjunto significa o quê? Como se elas fossem uma coisa só. Como toda a superfície fosse uma peça só. Então veja, como a minha superfície S está orientada positivamente, a minha SB também tem que ser orientada positivamente. Então o que nós vamos fazer? A minha S orientada positivamente, então eu vou fazer o desenho dela aqui, ó. Minha S orientada positivamente. Isso é um disquinho aqui, né? Por que não veio? Aqui, ó. A minha S orientada positivamente, veja. Então, o que tem que acontecer? O normal, ele tem que apontar para fora e não para dentro, né? Para fora. Para ele apontar para fora, né? Ela teria que fazer isso aqui, né? O nosso normal, ó. Ele tem que apontar para fora para ela poder ser tampa. Se ele apontar para dentro, né? Veja bem, olha a faca de dois gumes, né? Se ele aponta para dentro, para cima, né? Se ele tá assim, ó, se o nosso normal tá assim, ó, significa que a minha SB tá orientada positivamente, sentido anti-horário, tá vendo? Só que aí ela apontando para cima, ela tá apontando para dentro do volume, e aí não serve. Ela tem que apontar para fora. Então qual que é o recurso? Eu vou definir a minha, tem duas possibilidades. Eu defino a minha SB com o normal apontando para cima, ou seja, ela orientada positivamente. Aí para ela virar tampa, eu jogo ela lá invertendo esse vetor. Como que eu faço isso? Eu venho cá, defino a S do jeito que você está vendo aqui. Olha lá, ó. Essa é uma possibilidade que eu acho que é até boa. Vê? A outra possibilidade é ser definido do jeito que o problema está exigindo, né? E depois você vem e inverte. Ó, aqui, ó. Então eu vou chamar SB dessa superfície, correto? Olha lá, ó, orientada positivamente, tá vendo? Ó, a minha SB está orientada positivamente. Uso o polegar da mão direita apontando para cima, beleza? A SB. Aí, beleza, mas do jeito que ela está definida aqui do lado, do meu cantinho aqui, não está servindo como tampa. Porque para servir como tampa, ela tem que apontar para fora. Ela em conjunto com o volume lá, o volume que está de amarelo ali, ó, tem que ter um vetor, o vetor tem que estar apontando para fora. Certo? Muito bem. Aí, como que nós vamos fazer? Eu só posso aplicar o teorema de Stokes se formar um volume, se fechado. Então a sacada é essa, ó. Eu vou vir cá, então, ó, pelo teorema de Gauss, aqui, ó, a integral de superfície da S, que é a nossa ali do problema, união com a tampa, olha lá, ó, tampa, só que eu vou, olha lá, eu coloquei ela, esse menuzinho aqui, ó, o que é esse menuzinho aqui, ó? Esse menuzinho eu tô pegando a minha superfície definida do jeito que você tá vendo aqui do lado, tá? E tô jogando o normal dela para fora, tá vendo? Fazendo assim, essa aqui, ó, é a SB menos. Aí, ou seja, ela forma tampa. Então eu vou deixar originalmente assim, ó, originalmente assim a SB. Jesus, aí. Originalmente a SB fica assim. E na hora que eu jogar no problema eu coloco SB menos. Coloquei SB menos, eu inverti o vetor, joguei ele para fora, ele está apontando para fora. Então olha lá, ó. Pelo teorema de Gauss, a integral de superfície deste campo da superfície S, que está de amarelo, união com a tampa, agora é tampa mesmo, aí sim eu posso usar o teorema de Gauss. Isto é igual à integral tripla do volume divergente de F. Bom, como o campo é esse daqui, calculamos o divergente, deu zero, então a integral de superfície S união com SB menos, ó, SB menos, é igual à integral tripla, o divergente deu zero. Então, olha só. Então, o nosso problema se reduz a isso aqui, ó. Integral de superfície S união com SB menos do campo ds é igual a zero. Como eu tenho união de duas superfícies, eu posso quebrar isso aqui em duas integrais. A integral de superfície que eu quero, aqui está o fluxo que eu estou querendo calcular, mais a integral aqui, ó, do campo
na superfície SB menos. Bom, SB menos, agora eu não preciso... Isso é igual a zero, correto? Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, né? Vamos passar esse termo aqui lá para o segundo membro. Quando eu passo essa integral para o segundo membro, então veja, a integral do fluxo que eu quero calcular, ela vai ser igual a menos a integral, né, da função aqui, ó, d no SB menos, tá vendo? O SB menos. Só que aí se eu trocar o SB menos pelo SB, o que acontece? Inverte o sinal da integral, certo? Como tem um menos aqui do lado de fora, então se eu colocar aqui, ó, em vez de colocar S, colocar assim, ó, vou usar a SB, tá vendo? Isso matematicamente vai ser o quê? Vai ser menos essa integral aqui. Só que tinha um menos antes aqui, ó. Menos a integral que estava. Se eu, em vez de usar SB menos, usar SB, ela inverte o sinal da integral. Esse menos é o que já estava. Aí você tem menos com menos, mais. Então, ou seja, o teorema, o fluxo que eu estou querendo calcular, veja, o fluxo que eu estou querendo calcular, ele se reduz a calcular apenas a integral de superfície do campo, aquele campo bizarro que você viu lá em cima, na superfície SB. SB orientada positivamente. Ou seja, essa SB que eu coloquei aqui, ó, com o vetor normal apontando para cima, tá certo? Porque agora nós já cuidamos de todas as especificações. Olha que coisa chique. Se eu coloco, né, a SB, né, orientada virada negativa, eu teria que fazer todas as mudanças. Não, eu defino ela originalmente. Como que seria definir uma superfície orientada positivamente? Uma superfície plana, igual essa que você está vendo aí, né? Essa elipse que está aí. É só o polegar direito apontando para cima, acabou. Só que ela apontando para cima, ela não serve como tampa deste volume especificamente. Por quê? Porque o volume todo está orientado positivamente, apontando, o normal tem que apontar para fora. Quando eu venho cá, pego esse negócio que boto aqui como tampa, o normal apontando para dentro não está fechando, né? Então ele tem que, para ser coerente com a figura, o normal dele tem que apontar para fora também. Então, ou seja, para formar um volume fechado, eu venho cá e inverto o sentido normal da minha superfície, tá vendo? Então eu coloquei SB menos. Você viu que isso nem foi necessário fazer conta com nada disso, né? Definir a SB normal, padrão, de maneira padrão, tá vendo? Inverti para poder fechar o volume. Pude então aplicar o teorema de Gauss. Apliquei o teorema de Gauss. Olha lá, ó, o divergente deu zero, olha que benção, tá vendo? Então esse valor aqui deu zero. Essa integral aqui dá zero, quer dizer, tudo. Aí eu separo as duas, passo esse termo para o lado de lá. E, como ela estava SB menos, eu volto com SB normal. E aí ela inverte o sinal. Pronto. Então, para eu responder a minha pergunta, a integral do campo, naquela superfície S malucona lá, eu vou ter que calcular a integral do campo na superfície SB, que é a S da base. Agora nós vamos ter que parametrizar a superfície da base e calcular a integral de superfície, né, desse campo nessa SB aqui. Aí você vai falar, mas o campo é estranho e tal, mas você vai ver que na SB vai ser muito tranquilo. Então, vamos lá. O difícil do problema é ter todo esse raciocínio. Daqui para baixo agora você vai ver que vai ser razoavelmente tranquilo, né? Ainda vamos parametrizar a SB, depois que parametrizarmos a SB, aí vai ficar tranquilo mesmo. Bom, quem é SB? Ó, quem é a nossa SB? A SB, como nós colocamos, é a superfície da base, é o que está na base lá mesmo, base. Ou seja, a base eu quero que ela seja justamente aquele contorno, esse contorno aqui da base de quem? Do meu paraboloide que está virado para baixo. Então, o meu paraboloide que está virado para baixo é essa daqui. Como eu quero a base, eu quero o momento em que o z é igual a zero, tá vendo? Ó? Então, eu quero, para parametrizar SB, então, ó, vamos agora parametrizar o SB, né? Então, temos que, ó, SB é dado por... Aliás, antes de eu colocar esse é dado por, nós vamos olhar o seguinte, SB. Nós temos aqui que S1, vamos colocar um, sabemos que S1 é esse daqui. Então, quando
o z é igual a zero, olha lá, o z é igual a zero, o que acontece? Ou seja, eu estou lá na base, o z é igual a zero, então eu tenho que 4 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a zero, né, que é o z. Então vamos lá, passa o 4 para o outro lado, então ficou menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 4, menos 4, né? Multiplica tudo por menos 1, ficou 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. E para você visualizar isso aqui como elipse, lembra? Uma elipse, a cara de uma elipse é isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Pode trocar também, né? Pode ser x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado. Bom, igual a 1. Então, para colocar nesse formato reduzido, aqui está 4. Então, eu tenho que fazer aparecer 1. Como que eu faço aparecer 1? Divide tudo por 4. Se eu dividir tudo por 4, vai ficar 2 dividido por 4, que vai ficar meio, x ao quadrado aqui, ó, sobre 2, y ao quadrado sobre 4, tá vendo? Igual a 1. Inclusive, a gente olha aqui o seguinte, o maior dos números aqui está representando o a. Então, para ficar mais preciso, essa nossa elipse seria assim, né? Ó, b ao quadrado sobre a ao quadrado. Ó, o a fica embaixo. Dos dois números, o que for maior é o a ao quadrado. Detalhe, o a vale 4, o a ao quadrado vale 4 e o b ao quadrado vale 4. Então, veja, o a ao quadrado nessa elipse vale 4 e o b ao quadrado vale 2. Quer dizer, então, que o a da nossa elipse, que é o semi-eixo maior, vale 2, e o b da nossa elipse, que é o semi-eixo menor, vale raiz de 2, tá? Vamos guardar isso aqui, daqui a pouco nós vamos precisar desse dado aqui, tá? Então, vou deixar ele aqui só de lembrete aqui, que nós vamos precisar dele daqui a pouco. Ah, uma outra observação é que a área de uma elipse, né? A área de uma elipse, né? Qualquer elipse que você pegar, isso aqui que eu estou colocando que é um lembrete, tá, gente? É um lembrete que depois nós vamos precisar lá embaixo, tá? Se você vai calcular a área de qualquer elipse, tem uma elipse aqui assim e tal. Deixa eu fazer uma aqui. Você tem uma elipse aqui, como é que você calcula a área? Lá na circunferência, você sabe que a área de uma circunferência é πr ao quadrado. Isso aqui é só para te ajudar a lembrar, né? O semi-eixo menor é o b, o semi-eixo maior é o a, né? Então eu já vi gente falando assim, então pensa igual lá na circunferência, né? Pega os dois raios da elipse. Falei, como assim dois raios da elipse? Não tem dois raios em elipse, né? Mas eu achei a ideia da pessoa razoável para te ajudar a entender, né? Então não pensa em dois raios da elipse, mas pensa assim, ó, eu tenho um eixo, outro eixo. Se fosse na circunferência, esse b é igual ao a, que é o a, aí sim é o raio. Então na circunferência não é πr ao quadrado? Então, pensa na elipse conforme essa pessoa falou como dois raios, não são dois raios, mas é só para te ajudar a entender. Aqui, ó, π AB. Olha lá, tá vendo? Se fosse na circunferência, o A não seria igual ao B, que é o raio? Então, na circunferência seria πr ao quadrado. A vezes A, ó, R vezes R, né? Aí na elipse você pensa π vezes A vezes B. Então, essa elipse aqui, se fosse o caso, né? A área dela, nós vamos precisar da área dela lá embaixo. Ela vai ser π vezes o A, ali, ó, vezes o B. Raiz de 2, tá vendo? Isso aqui é só um lembrete. Então, nós temos a elipse. Aí você fala assim, ótimo, tem uma elipse. Essa elipse que está aqui igual a 1, está representando o contorno. O contorno aqui, ó. Quer ver, ó? Este contorno aqui, ó. Tá um pouco exagerado, né? Este contorno aqui, ó. Um pouquinho menor. Olha lá, ó. Este contorno aqui que você está vendo, tá vendo? O contorno é elipse, mas a minha superfície lá, ó, ela é o quê? A superfície cheia, a base inteira, quer dizer, a área da elipse, tá vendo? Por isso que eu tô falando em área. Então, para eu parametrizar minha superfície S, né? Minha superfície S, olha lá, ó, eu quero o quê? Eu quero a parte de dentro, então, ou seja, menor ou igual a 1. Então, como que vamos parametrizar SB, né? SB. Então, aqui, ó. Podemos, então, parametrizar SB? Podemos, então, aqui, ó, parametrizar, aqui, ó, SB como? Aqui, ó, então, eu vou colocar aqui φ, veja bem, eu estou parametrizando SB, tá? Vou chamar até de φB aqui, ó. É φ, tem um domínio
em R3. Veja, a minha superfície ela é tridimensional. Mesmo que ela seja plana, uma tampa, ela tem 3 coordenadas. E aí, olha que surpreendente. Eu vou falar o seguinte, que a minha FB aqui, ó, né, de D é o meu parâmetro, é o XY, tá vendo? Ela vai ser o seguinte, para começo de conversa, se ela tá no chão, o Z é 0, ótimo. E a primeira e a segunda coordenada, você vai se surpreender. Eu vou colocar X, Y. Você fala, ué, mas que é isso? XY? Se eu estou falando que é XY, eu estou falando que são todos os pontos do plano. Sim, seria todos os pontos do plano, do chão aqui nela, ó. Quando eu falo que ela é φ de XY, é XY0, eu estou falando que é todo mundo que está no chão, todo mundo. Então, do jeito que está escrito ali, é todo mundo mesmo. Mas não é. É só quem está dentro dessa região aqui, achurado de verde, né? Então, aí que vem o domínio. Olha que espetacular. O domínio da minha parametrização, ó, agora eu vou falar quem que é o domínio. Aqui, ó. Em que o D, quem que é o D? O D são todos os pontos XY que obedecem à condição D. Olha só. Olha que bonito, gente. X ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 4 menor ou igual a 1. Então, quando eu falo menor ou igual é no contorno, igual no interior. Então, falando o seguinte, o meu D são todos os pontos XY que estão dentro, no interior, no bordo e no interior dessa elipse que você está vendo aqui. Aí eu viro para você e falo assim, calcula φ de XY. XY igual a x, y0. Então, vai ser o quê? Realmente, todos os pontos que estão no interior da elipse. Que chique, né? No bordo e no interior. Muito inteligente essa definição, não é? É extraordinário. Ótimo. Tenho parametrização da superfície que eu quero? Tenho. Tenho domínio da parametrização? Tem. Até a pergunta é redundante, né? Quando eu falo tem parametrização, então eu tenho que ter quem? A lei de formação dela e domínio de parametrização. Porque se eu não tiver o domínio, não tenho a parametrização ainda, né? Então, quando eu pergunto, tem a parametrização? Tem. Por quê? Porque eu tenho o domínio dela, tá aqui, e tenho a definição dela. Ótimo. Então, agora nós podemos aplicar. Ah, detalhe. Quando a gente vai calcular a integral de superfície, que você tem a parametrização da superfície, a gente precisa do normal dela, né? Aí o normal, como é que a gente faz na prática, né? No usual, quando a função é muito complicada. O normal, ele vai ser o produto vetorial. Você vai assim, ó, dφ dx vetorial com dφ dy, não é isso? Você vai ver que essa não precisa. Porque quem que é o dφ dx? Né? Olha lá, ó. Mas eu vou colocar aqui só para você ver, olha lá. IJK. Quem é derivado de φ em relação a x? Olha lá, derivado do x aqui, 1. Derivado do y é 0, derivado do 0 é 0. Então vai dar 1, 0, 0. E quem que é derivado do φ em relação a y? 0, 1, 0. Olha lá. 0, 1, 0. Isso aqui não precisa de fazer conta. Não precisa de fazer conta. Isso aqui, ó, você tem ó, 1, 0, 0 aqui, o 0, 1, 0. Você pode usar aquela regra do o dedo polegar, né? Com o dedo você tem o dedo médio, o polegar, né? Aqui, ó. Você tem o polegar apontando aqui, o dedo médio e o polegar não, indicador, desculpa, indicador, dedo médio, aí o polegar aponta para cima, que é quem? Que é o 001, tá? Mas se você quiser fazer a conta, não precisa, mas se você quiser fazer a conta, é o 001. E também não precisava nem disso daqui também não. Quem que é a minha superfície S? Não é aquela tampa? Vamos voltar lá em cima? Olha lá, ó. A SB aqui, ó, a SB é essa aqui. Esse cara que tá apontando para cima aqui, ó, que na origem é o 001. Entendeu? O 002, 003, todos eles funcionariam como normal, mas vamos pegar o mais simples, que é o 001. Né? Então, de acordo com a definição da nossa SB, aqui ó, se você quiser fazer a conta, se é precioso, tá aqui o normal. Então, eu tenho a parametrização com o normal, tá tudo pronto. Logo, aqui ó, logo, veja bem, a integral do superfície, porque eu quero calcular essa daqui, né? A SB que vai responder a minha pergunta. SB do campo DS vai ser igual ao quê? Calculando na mão, ó. É a integral dupla. Do lado direito aqui, do lado esquerdo aqui eu tenho a integral de superfície, notação de integral de superfície. Do lado direito aqui já calculando a integral de superfície. Então, do lado direito aqui eu tenho uma integral dupla no domínio da parametrização do campo aplicado na parametrização, tá vendo, ó? O campo aplicado na parametrização, nós vamos precisar, vezes aqui, ó, produto escalar com o vetor normal, olha lá, o vetor normal, e no nosso caso que nós estamos com uma dx dy, dx dy.
Tudo bem? Agora nós vamos calcular o campo na parametrização. Vamos buscar quem é o campo? Já está aqui em cima, aqui, ó. Você vai ver que o campo, você fala, nossa, o campo é complicado, tá vendo? Mas olha o que vai acontecer. Deixa eu pegar ele aqui. Ó, traz para cá. Ó, então, vamos lá. Vamos colocar aqui o campo. Como eu já puxei lá de cima. Aqui, ó. Então, vou colocar assim. Vou dar uma limpada nisso aqui, porque tá muito... para não ficar bagunçado, tá? Vou tirar isso aqui. Aí, ó. Então, nós vamos falar assim, ó. Vamos colocar assim, ó. Vai ficar bem interessante, ó. Como o campo aqui, ó. F de x, y, z. É isso aqui, ó. Ó, ó. Como... Então, vamos lá. Como o campo é esse aqui, né? Temos que... Bom, o que que é o campo calculado na parametrização? Bom, é a f da φ de xy. Mas quem que é a φ de xy? A nossa φ de xy, aqui, ó, olha ela aqui, x, y, 0. Então vamos, ó, x, y, 0. Então você vai fazer o seguinte, no nosso campo aqui, ó, onde tiver x, você vai deixar o x mesmo. Onde tiver o y, vai deixar o y mesmo. Onde tiver z, vai pôr 0. Agora, olha a coisa acontecendo. Olha que milagre. Então, aqui, ó. É elevado a y. Aqui dentro eu tenho yz, mas o z não é 0. Então, cosseno de y vezes 0 dá 0. Cosseno de 0 dá quanto? 1. Então, aqui deu 1. Olha lá. Por que esse negócio mudou de lugar, Jesus? Eu, hein? Peraí. Ai. Ai. Peraí. Vamos levar isso pra cá. Ah, brincou, hein? Aqui. Ah, não, aí não, né? Tava tão bacaninha. Olha lá. Eita. Pera aí, gente. Já sei. Tem uma maneira mais prática de fazer isso. Apaga esse negócio, busca outro lá em cima. Ah, tá doido aí? Que isso? Vou pegar só essa parte de cima aqui. Mas ele vai vir com as de baixo, né? Olha lá. Olha aqui. Pronto. Como o campo é esse aqui, né? Então, olha lá, ó, a f da φ deu isso. Olha lá, ó, cosseno de 0. Aí deu 1 aqui, né? Aqui deu, ó. Onde está z é 0. Menos 2 vezes 0 vezes y, 0. Seno de x vezes 0 dá 0. Seno de 0 dá 0. Então, a coordenada do meio deu 0. A terceira aqui, ó, z é 0. 0 ao quadrado, 0 mais 3 sobre raiz de 2. Aqui, ó. 3 sobre raiz de 2. Muito bem. Isso aqui então deu campo. Logo, aqui ó. Então vamos puxar aqui de cima de novo. Logo. Então vamos colocar aqui. Logo. 2 pontos. Aqui. Ó. Este valor aqui nós já temos. Quanto que dá? Você vai substituir aqui. Vai dar este vetorzinho aqui. Vamos tirar uma cópia dele. E ele não vai caber aqui. Vai dar uma espremida aqui, né? Dá uma espremida. Cara, diminui de tamanho e cabe. Olha, chiquerésimo, nossa senhora, isso é muito bacana. Muito bem, tá vendo? Eu não mexi nada, agora eu vou fazer o produto escalar. Produto escalar, eu vou fazer a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. No domínio da parametrização, igual a... Isso aqui vai me dar, ó, isso aqui vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 3 sobre raiz de 2, né? Integral dupla disso aqui, né? Dx dy. Isso aqui é uma constante? Joga essa constante lá para fora. Vai ficar 3 sobre raiz de 2. Integral dupla de 1 dx dy. Isso aqui, ó, a integral dupla de 1 me dá a área do domínio da integração. Então, isso aqui vai dar o quê? 3 sobre raiz de 2 vezes a área de D. Mas quem é D mesmo? Quem é D mesmo? D, ó, D é a nossa elipse, essa elipse linda que tá aqui, ó. Cadê ela, gente? D essa elipse aqui, ó. Olha lá, ó, é a elipse que nós
mexemos nela aqui, ó, dessa elipse aqui, tá ela aqui. Aí eu comentei com vocês assim, ó. Deixa eu subir aqui a nosso... Aqui, ó. Aí eu comentei com vocês, se a elipse é isso aqui, nós achamos o A e o B, a área da elipse não é πAB? Aí eu ainda falei, por acaso, a nossa elipse aqui, ó, a área vai ser π2 vezes raiz de 2, né? Então essa é a área da nossa digníssima elipse, tá vendo, ó? Essa é a nossa elipse aqui, que nós vamos precisar dela aqui agora, ó. Aqui, ó, a área de D, certo? Então a nossa integral, né, de superfície vai dar aqui, ó, copiando a área de elipse, coloquei aqui, veja, o raiz de 2 eu vou cortar com raiz de 2, então deu 3 vezes 2, 6, 6π. 6π é quem mesmo? É a integral, aqui ó, superfície do campo F na superfície SB. Mas quem é essa integral? Essa integral nós concluímos aqui em cima, ó. Nós concluímos que essa integral que nós acabamos de encontrar, que é 6π, é a integral do campo F naquela superfície S, dada no problema. E essa integral de superfície é o fluxo através dela. Então, está respondido a nossa pergunta. Só para a gente dar um fechamento no exercício, nós colocamos assim, ó. Portanto, né? Aqui, ó, o fluxo, que é o que eu queria, é essa integral aqui que deu 6π. E acabou o nosso problema. É isso aí, um abraço e até um próximo vídeo.